Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado. Estamos aqui no canal Portugal Legal de hoje para tentar decifrar uma situação que está se tornando, digamos assim, até bastante corriqueira, com relação ao visto consular, reunião familiar e reagrupamento familiar. Quais são as diferenças? Quais são as situações que envolvem esses três tipos de, digamos assim, de possibilidades que as pessoas têm para vir a Portugal, para ingressar em Portugal, levando em consideração que nós estamos vivendo numa época de pandemia. Mas antes de entrarmos no assunto, eu queria lembrar para que se inscrevam em nosso canal, deem o joinha para os nossos vídeos e marquem a página lá no YouTube. Do lado do subscrever, marquem o sininho, porque daí cada novo vídeo, cada novo material que é postado aqui no canal é enviado diretamente para os senhores sem se preocupar. O YouTube se encarrega disto. Ok? Então, antes ainda de entrarmos no assunto, eu vou colocar aqui a nossa introdução com a nossa página na internet, com o nosso e-mail, com o nosso WhatsApp, com o nosso Instagram, que também está aqui embaixo, evidentemente, o nosso Instagram está aqui, para que se tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, poderem entrar em contato conosco. Sempre lembrando que o seu caso é um caso particular, portanto, se querem alguma resposta, alguma informação detalhada sobre o seu caso, que não seja uma coisa genérica, façam-no através do e-mail ou através das nossas mídias privadas. Olá, meus queridos amigos seguidores do nosso canal, sejam todos muito bem-vindos, somos gratos por estarem nos acompanhando e aqueles que ainda não nos acompanham, que estão nos vendo pela primeira vez, inscrevam-se, façam parte desse grupo de pessoas que têm algum interesse em Portugal e que nos acompanham aqui no canal. Hoje, como já mencionado, nós estaremos falando de visto consular, estaremos falando de reunião familiar e estaremos falando também de reagrupamento familiar. Vamos falar sobre três conceitos. O que é um visto? O visto é um documento obtido junto a uma repartição consular portuguesa no exterior. Portanto, se você já está em Portugal, você não consegue fazer um visto. Você consegue fazer um outro processo, que é um processo de manifestação de interesse para obter uma autorização de residência. Visto consular é obtido no estrangeiro, lá no seu país de origem, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Salvador, no Rio de Janeiro, em Brasília, aonde existem representações consulares portuguesas, por exemplo. Muito bem, você deu entrada na documentação e agora você tem o seu visto consular em mãos. O que significa isto? Significa que você pode vir a Portugal já com uma autorização do Estado português, que já fez uma sondagem, que já fez uma pesquisa a respeito da sua pessoa, do seu projeto, do seu caso em específico, e está lhe concedendo uma autorização de entrada em território português. Este título, este visto, ele tem normalmente 120 dias de prazo de validade. Ou seja, você precisa embarcar para Portugal no prazo de 120 dias. Se passar o prazo, você perdeu este visto, você tem que recomeçar o seu processo junto ao consulado. E visto é uma coisa que nem sempre é rápida de se conseguir. Os mais rápidos são os estudantes, quando em época de ensino, de início de aulas, então o consulado dá uma agilizada para que estes vistos saiam com uma certa rapidez, para que o aluno não saia prejudicado na instituição e no seu curso. Então, isso é um visto. Agora, mais um detalhe, ele é pessoal e intransferível. Você recebe o visto colado no seu passaporte. E isto não permite que você empreste, que você dê esse visto para uma outra pessoa, ou que você consiga trazer consigo uma outra pessoa, seja sua esposa, seu pai, seu filho ou qualquer outro parente.
o visto é exclusivamente seu. Né? Ele não permite, ele não tem esta propriedade, esta condição de alargar, né? de permitir que outras pessoas venham consigo. Então, como é que se resolve isso? Bem, eu tenho um visto, estou indo a Portugal, chego aqui, faço a minha coleta de dados biométricos lá no CEF, já tenho dia, data, hora e local agendado, então eu me apresento e faço a minha residência em Portugal. Aí sim, aí eu estou legalmente autorizado a residir em Portugal. Porque existem também vários tipos de visto. Existem os vistos temporários, que não permitem a residência por muito tempo. São vistos de curta duração. Mas vamos lá, tenho meu visto, quero embarcar para Portugal e quero levar a minha esposa e o meu filho. E como é que eu devo proceder? Bem, existem as figuras da reunião familiar e existem as figuras que são do reagrupamento familiar. Reunião familiar é aquele termo que ficou famoso com a pandemia, né? Porque é uma diretiva da União Europeia que determina quem são os parentes que eu posso trazer comigo para residirem na Europa. Mas, para isso, eu tenho que cumprir uma outra condição primeiro. Eu preciso ser ou um cidadão europeu, não importa o país, ou eu preciso ter uma residência legal em qualquer um dos países da Europa, não apenas Portugal. Eu posso ter, por exemplo, uma situação de residência legalizada na Itália, mas o meu voo chega por Portugal. Então eu posso entrar em Portugal? Sim, você pode. Né? Você tendo o documento adequado, você pode vir para Portugal, não tem problema nenhum. Agora, você pode trazer então aquelas pessoas que estão mencionadas lá naquela diretiva. São esposa, filhos menores, ou esposo e filhos menores. Os filhos maiores de idade e todos os demais familiares não podem lhe acompanhar. E podem lhe acompanhar, ou seja, podem entrar em Portugal se você tiver esta documentação de residência legal ou se for cidadão europeu. Aí você entra na situação de trazer os seus familiares como reunião. E ainda assim devem haver motivos para isto. Tá? Você tem que ter motivos. Os motivos também estão expostos em todos aqueles despachos que o Estado português e a própria União Europeia faz tornar público. E o reagrupamento familiar? O reagrupamento é feito depois, por exemplo, tenho meu visto. Então eu chego em Portugal, faço a minha residência e depois que eu tenho a minha autorização de residência, o CEF vai fazer uma avaliação se esta autorização de residência comporta fazer um reagrupamento. Se comporta, então eu posso fazer o pedido para trazer a minha esposa e o meu filho, depois de eu ter entrado com o visto e depois de eu ter feito o quê? O meu título de residência. Portanto, eu sou residente legalmente em Portugal. Posso trazer minha esposa e meu filho. Então faz o quê? É um processo que se inicia pelo CEF de reagrupamento familiar com cidadão morando no exterior. Ou seja, o Renato está em Portugal, tem autorização de residência, mas ele quer trazer a esposa e filhos. Estes, né, a esposa e os filhos, precisam estar fora do território português para conseguirem fazer o reagrupamento. Antigamente se falava muito e se fazia, né, na época em que turismo era liberado, as pessoas vinham como turista, estavam em Portugal, faziam um reagrupamento familiar com alguém que já estivesse aqui com uma autorização de residência. Turismo hoje é proibido. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos buscar um visto consular, podemos nos regularizar em Portugal através de uma autorização de residência e daí sim iniciar um processo de reagrupamento com familiar residindo fora de Portugal. Como é feito? Pedido no CEF, CEF analisa, CEF envia esta informação para o consulado lá do país onde residem estas pessoas e estas pessoas então irão se apresentar no consulado e conseguirão vir a Portugal de maneira legal. Ok? Então, visto pessoal intransferível. Tenho visto, cheguei, quero trazer a família. Você vai fazer um procedimento junto ao CEF para reagrupamento de familiar que está fora do território português.
se o seu visto permitir esse tipo de regrupamento. Tá? Isto é uma análise feita pelo CEF. Não é todo e qualquer visto consular que o permite. Existem vistos temporários que não o permitem. Tá? E a questão da reunião familiar, então, se presta única e exclusivamente para aquelas pessoas que já estão aqui com residência legal, que também podem, por motivos justos, né, trazerem os seus familiares, caso contrário também não irão aceitar, porque vão dizer que é mero turismo, e para os cidadãos que são europeus. Aqueles que têm uma dupla nacionalidade, por exemplo, podem, né, trazer os familiares nestas condições que são colocadas por despacho a cada 15 dias aqui em Portugal. Dito isto, e era o que tínhamos para hoje, só uma rápida passada para esclarecer isso, porque a gente percebe que tem muitas pessoas com dúvidas, né, relacionadas a esses temas, a esse item, e por esse motivo nós trouxemos isso aqui no canal de hoje. No mais, desejar a todos muito boa sorte, muito sucesso, e até breve, se assim Deus nos permitir.